Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Voltando agora depois de uma breve pausa para falar sobre um livro que foi uma releitura feita agora recentemente. Um dos meus livros favoritos de todos os tempos, mas que eu só tinha lido quando eu era muito novinho. Uma releitura de um livro que eu não lia, acho que já tem mais de 10 anos, que é o Madame Bovary, esse clássico dos clássicos do romance mundial do Gustave Flaubert. O livro foi publicado pela primeira vez em 1856. O Flaubert demora mais ou menos 5 anos para escrever ele começa a escrever em 1851, publica só no final de 1856, numa revista francesa. Depois ele é publicado em livro em 1857. Em 1857, o livro também é alvo de uma famosíssima ação judicial contra os editores, o autor e a obra. Em janeiro de 1857, a obra é acusada de atentar contra a moral pública e contra a religião. Mas o Flaubert acaba ganhando a causa e a obra, então, segue publicada, e a partir disso também desperta-se um interesse em torno da obra, e a obra acaba sendo bastante lida até. Todo o processo de escrita do Flaubert, a busca pela palavra justa, o famoso rigor do Flaubert como um autor extremamente criterioso e incansável, né, que muda um pouco a perspectiva da forma como se vê a ação de um escritor. O Flaubert traz para a escrita esse caráter de labuta, de tarefa hercúlea, trabalhosa, dificultosa, que não é diferente, né, da inspiração romântica que se acreditava até então. O Flaubert vai trazer essa outra percepção assim fastidiosa do ofício de um escritor, que não é nem um pouco açucarada e lírica, apesar dele ter um lirismo belíssimo, mas é trabalho assim de estivador, é trabalho de operário, é trabalho de quem carrega bloco de pedra. Mas isso a gente vai discutir um pouquinho mais para o fim, lendo um pouquinho, alguns trechinhos das cartas do Flaubert. Quando eu li ele a primeira vez, eu li acho que em 2010, eu tinha então 19 anos, eu lembro de poucas coisas do livro, mas eu lembro que ele me impactou profundamente, eu lembro que ele virou um dos meus livros favoritos, mas, poxa vida, eu era muito novinho, e algo em mim, assim, sempre que eu lia algum livro que comentava novamente o Madame Bovary, eu citava algum trecho, eu ficava com vontade de reler, eu fui aguardando, assim, e eu resolvi pegar ele agora, há pouco tempo, para ler. E como toda grande obra, quando você volta, ela não é a mesma coisa. A obra permite muitas camadas de leitura, muitas entradas, e eu fiquei muito mexido com essa releitura. É uma leitura, o Madame Bovary é um livro que não passa muito rápido, né? Ele é um livro extenso, assim, não chega a 500 páginas, mas tem mais ou menos umas 480, 470 e poucas. E ele é um livro de uma fruição lenta. O Flaubert não intentava com ele fazer um livro com grandes acontecimentos, muito pelo contrário. Ele queria traçar a ação das imagens. Então as imagens no Madame Bovary demoram a durar, né? Ela tem um tempo devagar, de fruição muito lenta. E isso para muita gente acaba sendo um pouco um empecilho, a busca de uma ação. Só que isso é a grande beleza do livro. Faz parte de você ter essa experiência da própria Emma Bovary. Que a gente começa a história acompanhando um pouquinho da infância do Charles Bovary e um pouquinho da vida dele antes de conhecer a Emma. Então ela começa antes da vida da Emma e um pouco depois da vida da Emma. O livro, apesar de se chamar Madame Bovary, ele tem esse início, esse prólogo pré-Emma Bovary e um final pós-vida da Emma Bovary. Mas, obviamente, o grosso dele a gente vai acompanhar a história dessa protagonista, dessa heroína tão contraditória, tão difícil
E a gente faz isso acompanhando um pouco a vida do Charles. O Charles Bovary é um homem de província. Toda a história, né, a próprio subtítulo da Madame Bovary é Madame Bovary, Costumes de Província. A história se passa toda na província da França, ou seja, entre charretes, campos de plantação, pessoas pobres, uma baixa burguesia, assim. O Flaubert intenta com esse livro criticar a burguesia francesa, da qual ele próprio fazia parte. E isso é muito interessante nesse livro, como que ele cria essas personagens que ele diz que não tinham absolutamente nada a ver com ele, ou que ele, pior, né, que ele execrava essas personagens, essas figuras pequeno-burguesas, que ele achava elas detestáveis, a maneira como eles eram superficiais, como eles tinham baixas ambições, ou como eles tinham uma inteligência muito crua, tinha uma cultura muito rasa, um apego enorme a bens materiais, a coisas tolas, frívolas, né? O livro inteiro é uma crítica a esse tipo de gente. Ao mesmo tempo, ele não condena essas pessoas. Ele não joga elas diretamente na fogueira. Ele escreve de uma forma que você quase que tem carinho por elas, afeição. Ou você pelo menos mistura muito as duas coisas. Você acha elas miseráveis, medíocres, e também ao mesmo tempo se aproxima delas, sente pena delas. Isso aqui é muito fascinante. E o Charles Bovary, a gente começa o livro acompanhando ele é esse homem que nem mesmo é um médico, ele não chega a ser um médico rural, ele é uma espécie de agente público de saúde que trabalha na zona rural e que vai atendendo ali pessoas com pequenos acidentes, com suas gripes, seus resfriados, acidentes ao andar a cavalo, torções, né, pequenas coisas. E ele não pode exercer a função da medicina com toda a sua complexidade. Inclusive é um cargo de assistente ali da saúde rural, em que ele só pode fazer procedimentos mais complexos com a presença de um médico. E, enfim, então a própria função dele ali é uma função um pouco menor dentro dos agentes ali da saúde. Logo no início, o Charles já é descrito também como alguém que pura e simplesmente só cumpre tarefas cotidianas. O Flaubert diz que ele trabalha e vive à maneira de um cavalo de moenda, que fica girando de olhos meio vendados, usando uma espécie de bitola de cavalo, assim, só vê 2 palmos à sua frente, que de certa forma acaba ignorando o serviço que ele executa. Ou seja, ele tem essa vida desde muito jovem, uma vida que o Flaubert vai dizer que é uma vida meio bovina. E quantas pessoas a gente não pode dizer que tem uma vida mais ou menos assim? Não só médicos, pessoas de todas as áreas, mas que tem uma vida meio protocolar, uma vida medíocre, besta, que, né, o Charles Bovary é uma pessoa chata. Ele mesmo diz que ele é chato como um pavimento de calçada, assim. O papo dele é maçante, tudo dele é meio cotidiano demais, ele beija sempre na mesma hora, ele fala sempre as mesmas coisas. Então ele é uma pessoa assim fastidiosa. Só que ele se apaixona por essa moça, ele vai atender o pai da Emma e ele acaba conhecendo a Emma. E o momento em que ele pousa os olhos nela é muito bonito. O Flaubert diz que ele vê uma jovem mulher com um vestido merino azul, guarnecido de 3 babados, que vem ao terraço da casa para receber o Sr. Bovary, a quem faz entrar pela cozinha. Na cozinha flamejava um grande fogo. O almoço das pessoas fervia ao redor, em potinhos de tamanho desiguais. Roupas úmidas secavam no interior da lareira. A pá, as pinças e o bico de fole, todos de proporções colossais, brilhavam com seus aços polidos, enquanto ao longo das paredes estendia-se uma abundante bateria de cozinha, onde se refletia desigualmente a chama clara do fogão, junto com os primeiros lampejos do sol que entravam pelas vidraças. Olha como o Flaubert descreve essa beleza objetiva desse cenário, desse quadro, como se fosse realmente um quadro ali posto. O brilho dessas
desses utensílios de cozinha, brilhando com o próprio fogo. Então ele já encontra a Emma ali no meio dos fogos de cozinha, nos brilhos dos aços, das panelas. E ainda nesse primeiro encontro com Emma, ele diz que a Emma tentava costurar almofadinhas. E como ela demorou para encontrar o seu estojo, o pai dela logo perdeu a paciência. Ela não respondeu nada, mas enquanto costurava, ela furava os dedos. E então levava os dedos à boca para chupar. Charlie ficou surpreso com a brancura das unhas dela. Estavam brilhantes, finas na ponta, mais limpas do que um marfim, e cortadas em formato de amêndoas. A sua mão, entretanto, não era bonita. O que Emma tinha de bonito eram os olhos. Embora fossem castanhos, pareciam negros por conta dos cílios, e o seu olhar chegava às pessoas francamente, com uma ousadia cândida. Olha que figura cheia de contradições. Primeiro que tem esse gesto dela olhar para ele e ficar levando o dedo à boca porque ela fura. Então ela já tem essa imagem dela olhando para ele, chupando o dedo, lambendo o próprio sangue. Ao mesmo tempo ela tem essa mão que não é bonita, mas tem as unhas delicadas, bem trabalhadas, finas, como amêndoas. E ela tem essa ousadia cândida. Que coisa mais linda, né? Como é contraditório. Ela é muito comparada também a uma moça que se masculiniza. A Emma é essa grande personagem da literatura que consegue agir, ou pelo menos tenta agir, de acordo com o que ela sente. Ela tem uma formação religiosa, num colégio, num internato de irmãs ursulinas. Ela recebe, como se diz, uma educação correta de uma moça religiosa, que sabe costurar, sabe desenhar, sabe tocar ao piano, sabe fazer tapeçaria, costurar, sabe fazer desenhos, aprender um pouco de dança, algo de geografia, e é isso. Só que ela não se conforma, né, dentro desses contornos. Ela não quer se adequar, ou pelo menos ela sente algo que talvez queira escapar dessa constante sensação de sufocamento que o tempo inteiro acomete ela. O Charlie, quando conhece ela, ainda está casado, só que a esposa dele falece, e então ele começa um namorico com a Emma e eles acabam se casando. A Emma, ela teve essa formação com as irmãs ursulinas, e durante o tempo em que ela ficou no colégio, ela lia como uma espécie de Dom Quixote, que Flaubert era um grande admirador do Cervantes. Ela era uma grande leitora, mas uma leitora de livros famosos na época, né, famosos no século XIX, livros sobre moças que se apaixonam, livros derramados, sobre donzelas que esperam heróis, que fazem grandes feitos para poder resgatar aquelas moças que estão sempre à mercê das grandes paixões. Pegava sempre às escondidas algum romance, sempre tinha algum romance nos bolsos do avental, e de que a boa moça, pessoalmente, engolia longos capítulos nos intervalos de seus trabalhos. Eram só amores, namorados, namoradas, damas perseguidas a desmaiar em pavilhões solitários, mensageiros que são mortos em todas as paradas, cavalos que se esgotam em todas as páginas, florestas sombrias, perturbações do coração, juramentos, suspiros, lágrimas e beijos, barquinhos ao luar, roxinóis nos bosques, cavalheiros bravos como leões, meigos como cordeiros, virtuosos a não mais poder, sempre bem postos e que choram como urnas. A Emma é essa personagem que, diz o Flaubert, gostava do mar mais por conta das tempestades e do verdor quando este se esparramava por entre os penhascos. Era preciso que tirasse das coisas sempre um proveito pessoal. Rejeitava como inútil tudo aquilo que não contribuísse para o consumo imediato do seu coração, sendo sua índole mais sentimental do que artística, buscando emoções e não paisagens. E é muito engraçado como o Flaubert faz um pouco o contrário aqui nesse livro. Ele nos dá muito mais paisagens do que emoções. As emoções ficam a cargo dessa personagem. Uma personagem que sente tudo muito intensamente, mas que está absurdamente cercada de uma vida comum, uma vida sem graça.
E isso vai deixando ela completamente exasperada, cansada, louca quase. Ter que viver uma vida chinfrim, cinza, com esse marido chato, o marido dela é muito chato. Então eles têm uma filha, e a filha também não traz muita alegria. O marido ronca na hora de dormir. O marido a ama muito, assim, a vida dele é circunscrita pela barra da saia dela. Faz tudo por ela, trabalha por ela, quer dar a ela todos os mimos que ela merece. E ela é muito gastadeira, tem isso também. Ela é tipo uma perua da roça. Só que ela não gosta desse marido e ela não vê nele nada perto daquilo que ela idealizou que seria o amor. Emma, em seu quarto, estava fazendo sua toilette, então o marido chegava com passos mudos, beijava nas costas e ela então soltava um grito. Ele, por vezes, dava-lhe nas bochechas grandes beijos com plena boca, ou eram beijinhos enfileirados ao longo do braço nu, desde a ponta dos dedos até as espáduas, e ela o afastava, meio sorrindo e entediada. Como se faz com uma criança que se dependura a todo instante na gente. Antes de se casar, ela achava ter amor, mas não tendo chegado à felicidade que deveria resultar desse amor, era preciso que ela tivesse se enganado. E Emma buscava saber o que exatamente se entendia na vida pelas palavras felicidade, paixão, embriaguez, que lhe tinham parecido tão belas nos livros. Mas na vida, né? A vida não tem, essa é a grande maravilha desse livro. A vida não é a mesma coisa que nos livros. A gente gostaria que fosse, ou nos filmes, ou nas novelas. Por outro lado, também tem uma crítica muito grande aqui, né, do Flaubert a esse tipo de leitura dela, né? Uma leitura que não é crítica, ela não tem uma sagacidade. Como é que ela pode acreditar nessas histórias? Ou como é que ela pode ler tão mal? Não adianta também ler muito, ler um monte de porcaria. A gente vê isso até hoje, também um monte de gente que lê a beça, mas lê um monte de quinquilharia. E tudo bem ler umas quinquilharias, é uma delícia. Mas só isso, você achar que o mundo se circunscreve dentro dessas normas bestas, sabe? Esperar do mundo algo disso, assim, o Flaubert faz uma grande ironia, assim, né, com relação a essa gente que se satisfaz com pouco, com quase nada, na verdade, e acha que aquilo é o mundo. De certa forma, a tragédia da Emma é um pouco isso, eu acho. Então ela vai se tornando uma pessoa amarga, frívola. Ela trata mal as pessoas, ela trata mal a filha dela, que ela fala que... Ela olha para a filha e a filha não alegra ela. Ela fala, meu Deus, a gente teve uma filha feia. Ela é muito má. E ao mesmo tempo ela é uma mulher que quer viver, né? Que quer, sei lá, sentir a vida. E a vida é uma bela pasmaceira. Então ela passa a se envolver com amantes. Ela se envolve com um rapaz, que é um jovem que trabalha como escriturário, ali naquela pequena comunidadezinha rural onde eles moram, em Yonville. Depois acaba não dando certo, eles nem conseguem ficar muito bem juntos, ele vai para Rouen, aí ela encontra um outro rapaz chamado Rodolphe, então por ele ela sente uma atração assim muito flamejante, intensa, e ele se mostra muito rapidamente apaixonado por ela. Então eles andam a cavalo juntos e eles passam a ser amantes, e ela fica assim numa felicidade, ela acha que descobriu aquela verdadeira paixão que ela queria. Primeiro foi como uma tontura, via as árvores, os caminhos, os fossos, via Rodolphe e sentia-o ainda perto, sentia-se perto dos braços dele enquanto a folhagem tremia, os juncos assoviavam, isso eles passando por entre os bosques andando a cavalo. Quando Emma se via ao espelho, ficou espantada com seu rosto. Nunca tinha tido olhos tão grandes, tão negros, nem de tamanha profundidade. Alguma coisa sutil estava espalhada na sua pessoa, na sua figura, e a transfigurava. Ela repetia a si mesma, tenho um amante, eu tenho um amante, deleitando-se com essa ideia,
como a de uma outra puberdade que estivesse lhe advindo. Ia finalmente possuir aquelas alegrias do amor, aquela febre, aquela felicidade de que já tinha até perdido as esperanças. Estava entrando em algo de maravilhoso, onde tudo seria paixão, êxtase, delírio, uma imensidão azulada a envolvia. Então se lembrou das heroínas dos livros que tinha lido, e a legião lírica daquelas mulheres adúlteras pusera-se a cantar em sua memória com vozes de irmãs que a encantavam. Tornava-se ela própria como uma parte verdadeira daquelas imaginações e realizava o longo devaneio de sua juventude, considerando-se o tipo de amante a quem tanto tinha invejado. Aliás, Emma experimentava uma satisfação até de vingança. Não tinha, acaso, já sofrido bastante em sua vida? Mas agora ela triunfava, e triunfava no amor. O amor, tão longamente contido, agora jorrava inteiro com efervescências alegres. Saboreava-o sem remorsos, sem inquietude, sem perturbação. Então, o adultério como uma espécie de vingança contra essa vidinha que obrigam ela a ter e que ela agora pode ir à forra. Mas aí o Rodolphe é só um galanteador, ele tem várias outras amantes além dela. E quando eles estão combinando de fugir juntos, assim, cheio de juras, apaixonadas, ele dá para trás. E aí ela fica tipo para morrer, ela fica num estado assim de depressão profunda, porque tudo aquilo que ela tinha idealizado não era real, mais uma vez. Flaubert fala uma hora aqui sobre a linguagem do amor, essa linguagem cheia de exageros. Ele faz uma crítica a essa linguagem cafona, apaixonada, que é belíssima. Olha só. Ela dizia para esse amante: você é bom, você é belo, você é inteligente, você é forte. Um monte de lugar comum, né? O Flaubert escreve no diálogo entre os amantes, tanto entre ela e o Léon, e ela e o Rodolphe, coisas que são cheias de lugares comuns, de obviedades amorosas, e ele se encantando com isso, quanto é frívolo e imbecil, assim. E aí ela fica dizendo: você é lindo, você é belo, você é forte, Rodolphe. E ele tinha escutado tantas vezes essas coisas que para ele já não tinha mais nada de original, nada. Emma era tão parecida com todas as outras amantes e o encanto da novidade estava caindo pouco a pouco, como uma roupa que deixa ver a nu a eterna monotonia da paixão, que tem sempre as mesmas formas, sempre a mesma linguagem. E Rodolphe já não distinguia esse homem tão cheio de prática a dissemelhança dos sentimentos sob a paridade das expressões. Porque lábios libertinos ou venais tinham murmurado já frases idênticas a essas, iguais. Dever-se-ia, pensava, desconsiderar os discursos exagerados que escondem as afeições medíocres. É como se a plenitude da alma não se derramasse às vezes pelas metáforas mais vazias, posto que ninguém, nunca, pode dar a exata medida das suas necessidades, nem das suas concepções, nem das suas dores, porque a palavra humana é como um caldeirão trincado, onde batemos melodias para fazerem dançarem os ursos, quando na verdade queríamos enternecer as estrelas. Porra, dificuldade da linguagem humana em poder expressar sentimento, sabe? Por que a gente fala sempre as mesmas coisas? E esse papinho de amor igual foi cansando o Rodolphe, depois vai cansar a própria Emma e o outro amante dela, o Léon. E ela vai entrando num buraco de dívidas, ela vai se endividando de uma forma horrorosa, porque ela vai comprando um monte de coisas para poder preencher esse vazio dela. Ela vai comprando um monte de besteira, coisas que ela não precisa, e aí começam a vir promissórias, e ela vai assinando as promissórias para o marido não saber que ela está comprando coisinhas para sair com os amantes, para ficar mais bela. Coisas novas para casa, novas cortinas, novas coisas para os estofados, sofás. E ela vai se endividando e ela vai ficando muito fodida com relação à grana, o que também é uma coisa fortíssima no livro. A primeira vez que eu li eu nem me dei muita bola.
E eu não sei, acho que depois da vida adulta que você vai ficando preocupado com as questões financeiras, como você vai ganhar dinheiro, como é que vai ser o próximo mês, pagar as contas, você vai ver. E eles não são muito ricos, eles têm uma qualidade de vida ok para boa, assim, né? São burgueses. Ela acaba se encalacrando toda com essas dívidas e o marido não sabe, e ela vai ficando desesperada. E aí mais um amante não dá certo, ela vai ficando muito desesperada, de repente ela está devendo uma fortuna, ameaçam tirar a casa dela, as coisas dela, enfim. E então tem um final trágico da Emma, e eu fiquei assim, arrasado, eu meio que fui junto com ela, ficando muito melancólico, muito triste, eu fui me esvaindo junto com ela ao final do livro. Ela basicamente enlouquece como uma espécie mesmo de Don Quixote. Ela é uma personagem fabulosa. Como é bem escrito esse livro, os personagens todos, o personagem do boticário, a briga entre o boticário, o Sr. Homé, e o pároco da região, as disputas entre a ciência e a religião. Tem tudo aqui. A mediocridade do marido quando tenta fazer uma cirurgia num pobre coitado de um guardador de cavalos que mora ali, que trabalha perto e que é um pobrezinho, um cara sem condição nenhuma e que tem um pé torto. E aí ele compra um livro, o Charles Bovary compra um livro para poder aprender sobre como consertar pés tortos. Aí ele lê um livro sobre isso e acha que já pode fazer uma cirurgia, corta o tendão desse rapaz. E aí acha que corrigiu, né, uma torção que ele tem no pé. De repente dá muito errado, vira um filme de terror assim no meio do livro. O pé do pobre coitado gangrena, é uma coisa horrorosa, descrito como se fosse um filme gore, assim. E depois ele não assume a culpa direito daquilo, é uma coisa de uma... E por causa de uma bobagem, é um erro tão besta, tão imbecil. Todos os personagens aqui soam muito como imbecis, ao mesmo tempo a gente tem uma afeição mesmo por eles, uma dó quase. Como é humano, né? Como ele cria seres humanos reais. Tem esse livro aqui que é maravilhoso, que é um livro de correspondências do Flaubert, e tem muitas dessas correspondências dele com essa amante, a Collet, Louise Collet, que era amante dele, em que ele vai dizendo do processo de escrita do Madame Bovary. Então eu recomendo muito esse livro. Fora que é uma aula sobre escrita e sobre processo artístico. Mas ele contando o episódio da escrita do Madame Bovary é maravilhoso. Ele fala assim: meu santo romance me dava suores frios. Esse romance está me dando suores frios em 5 meses, desde o fim de agosto. Sabe o que eu escrevi? 65 páginas. Em 5 meses. 65 páginas. Eu reli tudo isso anteontem, fiquei assustado ao ver como é pouco e quanto tempo me custou. Isso para não falar do mal que me fez. Bom, cada parágrafo é bom em si, e há páginas, tenho certeza, perfeitas, mas justamente por causa disso é que a coisa não anda. Ele fala o tempo inteiro desse romance como um romance que não anda, e a gente vê isso um pouco na leitura dele, o quanto que é um romance que parece que não caminha, e essa é a grande beleza, essa é a grande dificuldade, isso que dá a sensação dessa clausura da personagem da Emma, numa vida que parece que não anda e vai dando esse desespero. E ele sofria isso também, o Flaubert escrevendo. É uma série de parágrafos modelados, parágrafos paralisados, e que não andam junto uns com os outros. Olha, vai ser necessário desaparafusá-los, soltar os encaixes para ver como funcionam melhor e ver se faço como se fazem com os mastros do navio quando se quer que as velas recebam mais vento, soltá-los. Eu me esgoto para realizar talvez um ideal absurdo em si. Depois ele fala: estou há 3 dias mexendo todos os meus móveis de lugar, estou mudando tudo para todas as posições possíveis para tentar descobrir o que eu quero dizer. Há momentos muito cruéis em que o fio parte, o fio se rompe, a bobina se esvazia.
Essa noite, no entanto, começo a ver claro. Mas quanto tempo perdido para escrever tão pouco, meu Deus, como eu ando devagar. E quem perceberá jamais as profundas combinações que me exige um livro, meu Deus, tão simples? Que mecânica é essa, a do natural? E como é preciso astúcia para poder ser verdadeiro? Você sabe, desde o começo do ano, quantas páginas eu consegui fazer? 39. 4 meses ele passou para escrever mais 39 páginas. O que me faz andar tão lentamente é que nada nesse livro é tirado de mim. Jamais a minha personalidade foi tão inútil para mim próprio. As coisas precisam vir da minha cabeça, né? Ele precisa trabalhar para poder criar essas personagens. Agora veja, é preciso que eu entre a todo minuto em peles que me são muito antipáticas. Que beleza, né? Em tempos atuais em que as pessoas acham que o autor escreve tudo aquilo que ele é, que fica tentando traduzir o autor nas suas páginas, o Flaubert já nos mostra que não, que ele aqui está entrando em peles de personagens que ele próprio acha um horror. Depois ele vai dizer que passam mais 4 meses e ele só escreveu tipo 50 páginas. Aí ele vai dizer, pô, só isso, meu Deus do céu, mais meio ano e só 50 e poucas páginas. Que ofício, hein? Que ofício encantador esse do escritor. Que ofício. Que creme desgraçado de bater. Parecem até mármores que precisam ser carregados. Eu estou arrasado. O cérebro se põe a dançar no crânio. Ai, é embrutecedor, a coluna vertebral já está no pescoço, quebrado por tanto tempo com a cabeça abaixada, escrevendo. Quantas repetições de palavras eu acabo de surpreender em mim mesmo. Quantas vezes repito a palavra todo, a palavra mais, pois, entretanto. Repito tantas vezes. Isso que é diabólico na prosa, que faz com que ela não termine nunca. Toda hora tem coisa para cortar, para cortar. Então ele vai ficar constantemente nas cartas aqui dizendo o quanto que dava muito trabalho escrever. Que ele escrevia 160 páginas, depois ele ia cortando, quando via só tinha 90. Então o trabalho ia indo para trás. A Lydia Davis, no prefácio dessa edição, maravilhoso, da Penguin, com ótima tradução, aliás, do Mário Laranjeira, muito boa, diz que o Flaubert trabalha revisando e cortando, sempre diminuindo a obra. Enquanto que o Proust escrevia ao contrário, ele revisava aumentando, expandindo. E o Flaubert vai ser esse exemplo do escritor de romances, né? Ele era muito apaixonado por Balzac, por Victor Hugo, tinha, né, eles como grandes mestres. Tem até uma carta linda do Flaubert para o Victor Hugo aqui, no Cartas Exemplares, que ele agradece toda a influência, o quanto que os versos de Victor Hugo o formaram, assim, subjetivamente, o quanto ele carrega eles ao longo da vida toda, mas, ao mesmo tempo, o quanto que ele tenta criar outro tipo de relação com a escrita, né? Essa de que as imagens são ações, a descrição detalhada das imagens. E aí as pessoas podem tentar enquadrá-lo como um autor realista. Ele próprio não se dizia realista, ele gostava de se dizer romântico, o que é engraçado. Mas o quanto ele antecipa do moderno, nessa escrita, algo de muito moderno nessa forma de criar essas imagens que duram. E em outras obras, como Bouvard e Pécuchet, por exemplo, eu acho até que ele já toca no pós-moderno. Enfim, ele é um autor fabuloso. A Lydia Davis fala que o Flaubert parece querer demonstrar que o texto escrito sempre pode ser falso. O escritor ele tem o poder de transformar a realidade ao seu bel prazer, então ele usa as palavras, né, particularmente as palavras impressas, com esse poder perigoso das palavras de poder falsear, de trair. Ainda mais o bom escritor. A eloquência, então, falar bem, é especialmente perigosa, porque quanto melhor a pessoa escreve, mais ela pode mentir, falsear, e isso o Flaubert tinha pânico, tinha medo. O que o Flaubert tenta realizar nesse livro, pelo contrário, é um estilo claro, direto, sonoro, econômico, preciso, rítmico, musical, liso, né, como mármore, como ele gostaria que fosse. Ele queria que a palavra na prosa soasse como a palavra na poesia, que ela tivesse a mesma precisão da palavra na prosa
que ela tem na lírica, sendo ela assim tão perfeita que ela fosse inalterável, rítmica, sonora. E ele dizia, ao mesmo tempo, escrever prosa é muito difícil, a gente não termina nunca, toda hora tem mais alguma coisa para mudar e alterar, e ele ficava enlouquecido. Mas ao mesmo tempo ele faz uma coisa única, né, com a literatura, que uma coisa que nunca tinha sido feito antes. A Lydia Davis vai dizer aqui nesse prefácio que ele vai contar uma história com quase nada de ação, quase nada, como a vida. Ele vai acreditar nas coisas e na forma da escrita na mesma proporção como se elas correspondessem à vida. O Flaubert dizia, um soco dura 1 minuto, mas esse soco é antecipado por meses. As paixões são como vulcões, estão sempre a rumorejar, mas só entram em erupção de tempos em tempos. Então, essas erupções são raras, mas a gente precisa ver no romance todo esse preparo, e o Flaubert faz isso como se ele fosse um artesão. É realmente uma beleza. Poderia ficar falando aqui desse livro ad eterno. Leiam Flaubert, leiam Madame Bovary, é maravilhoso. As cartas do Flaubert também são maravilhosas. Bouvard e Pécuchet também é um romance fantástico, hilário, completamente diferente, parece que foi outra pessoa que escreveu um e o outro. Enfim, é isso, a gente fica por aqui. Em breve a gente se vê aqui novamente com mais clássicos fabulosos como Madame Bovary para serem discutidos aqui nesse canal. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu comentário, deixar a sua curtida. Isso ajuda muito aqui a manter esse espaço. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.